Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vamos ler do contexto de versículo 27, muito embora a gente já tratou alguns versículos aqui. Todo mundo encontrou? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tiveram fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizando e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais da justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe rejeitou, sem ter havido processo formal contra nós. Nos açoitearam publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venha a eles pessoalmente e nos ponha em liberdade. Os oficiais da justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpa, e, relaxando-lhe a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-os retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa da Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Amém. Esse capítulo, ele de fato, como já dizemos, ele abre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele tinha voltado da sua primeira viagem, sendo ele comissionado pela igreja, pelo Espírito Santo, a ir junto com Barnabé para pregar o evangelho aos gentios. Eles voltam na Antioquia, gastam tempo aí, os ajudam quando as questões que tinham se levantados, e depois disso eles partem para a segunda viagem deles. E logo do início a gente vê que Paulo, ele encontra na sua viagem, que foi feita para um local onde ele já tinha antigamente, um lugar por onde ele tinha pregado o evangelho, e lá se destaca um jovem sendo indicado para que Paulo investisse nele para ser um futuro líder, que era Timóteo. Então veja como sempre Paulo tinha em vista a formação de novas lideranças, e aí levar o Timóteo em sua viagem. E depois disso a gente encontra Paulo sendo impedido pelo Espírito Santo aí na direção que ele tinha tomado, e sendo chamado a ir para Macedônia. E a gente entende naturalmente, na primeira vista, que um grande evento haveria de acontecer. No entanto, a obra de Deus naquela cidade começa com uma reunião de oração fora dos quadros tradicionais, fora da sinagoga que Paulo costumava visitar, e é um culto em ar livre, em sua maioria de mulheres, pelo que se parece. E naquele culto, uma mulher, ela se converte, que é a Lídia, e Lídia leva para a sua casa, os da casa dela, seja lá quanto foram, recebe o evangelho. Lídia, ela se percebe que tem um coração transformado e dedicado a se envolver com a obra de Deus, e ela mesmo recebe os apóstolos a se hospedarem à sua casa,
contrário às tradições, contrário à cultura local. Paulo vê a seriedade desse fato e ele aceita também. E adiante a gente vê Paulo indo para esse lugar. Parece que Paulo faz da casa da Lídia um ponto de pregação, e nessas idas e voltas, uma jovem vai atrás dele e de Silas, falando, adivinhando que eles eram homens de Deus, pregando a salvação. Paulo não se deixa levado, não cai na cilada do diabo em aproveitar essa propaganda e pregar publicamente o evangelho, partindo dessa propaganda que essa menina fazia diante da população. Antes disso, Paulo age contrário àquilo que parecia lhe favorecer. Paulo exorta essa menina, ele tira o demônio dessa menina, a liberta, e com isso ele atrai uma grande perseguição. A gente vê que os pretores, os donos da menina, levam o Paulo para o julgamento, por motivo de ele fazer perturbação na cidade, que era exatamente o contrário que ele não quis fazer. Imagina se ele se ele realmente aproveitasse a fala da menina, e ele ia pregar em público, coisa que ele não fez, e foi exatamente por isso que ele de fato foi acusado. Então ele não aproveita isso. Mais tarde se prova isso sendo uma grande sabedoria, e dizemos nós que devemos ser cuidadosos em aproveitar aquilo que não vem de Deus e que parece favorável, no entanto, ao evangelho. E há muita mistura nisso. Os evangélicos aproveitaram muito a vida política, os eventos, para beneficiar a igreja. No entanto, foi mais prejuízo do que ajuda. Paulo entende isso, e ele acaba sendo levado ao cárcere sem julgamento, coisa que também não era comum. Veja, há muita coisa que não é comum nessa ida, nessa cidade onde Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo. Tudo parece que é averso. Paulo começa de um lugar diferente. A gente pela primeira vez vê que o trabalho começa com uma mulher, não de outra forma. Paulo é acusado por algo inverso do que ele fez. É levado ao cárcere sem julgamento, coisa que não era comum para a própria cidade. Eles não procederiam dessa forma. Eles não verificou a cidadania do Paulo e tratá-lo correspondamente, porque havia uma lei romana que assegurava que nenhum cidadão romano poderia jamais ser acusado ou prejudicado de alguma forma sem antes passar por um processo. Isso seria severamente punido se aconteceria. E aconteceu de fato aqui com Paulo. Ele era cidadão romano e foi acusado sem antes ter parte de um processo. Isso atraía uma punição muito grande para quem fazia isso. Os cidadãos romanos desfrutavam de um privilégio muito grande na sociedade de então. E então Paulo acaba em prisão. No prisão a gente vê o que a gente conversou domingo passado, a grande preocupação em se dar tanto detalhes. Existem 2 versículos inteiros apenas para mostrar que Paulo foi colocado numa prisão de máxima segurança, que ele foi colocado de uma forma que jamais poderia sair. Então o texto bíblico ele se concentra em deixar claro isso, quer dizer, nós devemos prestar atenção nesse detalhe. E aí Paulo, não tendo mais nada a fazer para o seu próprio benefício, não se colocando na dúvida se Deus havia chamado ele ou não, se ele fez certo ou não. A gente discutiu que quando as coisas, vamos dizer, não acontecem da maneira que a gente pensa, às vezes a gente duvida se é a coisa certa, se é a vontade de Deus, se é mesmo que se é isso mesmo que a gente deve fazer. Mas em vez disso, Paulo, ele louva a Deus, ele engrandece a Deus no meio da prisão, mostrando que para ele Deus
é o Deus soberano que controla todas as coisas, que decide conforme o seu prazer, mesmo essas decisões o afetando pessoalmente, mesmo essas decisões aparentando ser a seu de favor, mesmo quando as portas se fecharam para Paulo, no entanto, para ele Deus continue sendo Deus. Para ele, Deus é aquele que precisa ser louvado, e ele entende que a vida do Paulo está na mão de Deus, e se Deus decidiu passá-lo por aquela situação, Deus sabe lá por quê. Paulo, ele não discute essa questão de que, de tão especial, Deus me chamou aí para Macedônia, para quê? Para que eu agora acabo numa prisão? Essa era toda a vontade de Deus? Parece que o caminho se interrompe, parece que o ministério vai acabar ali. Parece que Deus foi comigo tanto e de repente eu acabo onde? Na prisão? Não estou entendendo. Não era para Deus de repente fazer uma grande obra? Não era para ver multidões se convertendo? Eu acabo aqui, esquecido de todos, preso em segurança máxima. Mas em vez de questionar isso, Paulo simplesmente louva a Deus, ministra aos que estavam lá presentes, e a gente vê que ele não fez isso apenas estando bem. Talvez era cansado, estar com as pernas presas naquelas madeiras não era tão agradável assim, não podia se mexer muito, e ainda era meia-noite, então era tarde, mas ainda assim Paulo faz isso, e Paulo faz de uma forma pública. Ele não faz em silêncio, mas ele faz de um modo que todos os que estavam junto presos com eles o ouviram e prestaram atenção. E naqueles momentos, Deus entra em cena. Deus, vamos dizer, aquele Deus que de repente parecia ter esquecido Paulo, apodrecer lá na prisão, aquele Deus que talvez outros pensavam, bom, que Deus é esse que ele está louvando, se o deixou estar preso? Não faz muito sentido, não bate com a lógica. E de repente aquele Deus que naqueles momentos por muitos não estava visto como presente, como Deus que se importa, ele entra em ação de forma sobrenatural, ele abre os portões da prisão e todo mundo fica calado. E nessa conjuntura toda, de repente aquele que estava seguro, que as coisas estavam controladas pela maneira segura que a prisão tinha, é tanto que ele estava dormindo, pouco estava ele se preocupando com alguma coisa, pouco dava atenção ao que Paulo dizia ou cantava junto com o seu companheiro de viagem. Mas quando Deus entra em ação, ele se desperta. Sabe aquela tranquilidade do pecado? Aquela tranquilidade da ignorância, quando nós simplesmente nos fechamos a dar ouvidos à palavra de Deus, quando simplesmente as pessoas fazem de contas que Deus não existe, faz de contas que são as mesmas palavras do sempre desses cristãos, mas que desde sempre o mundo fica o mesmo e nada acontece. E de vez em quando Deus entra em ação na história de uma maneira, não que ele não estivesse presente, mas de uma maneira que as pessoas o sentem, e ali se lembra que há no entanto Deus. Mas as pessoas vivem por muito tempo, quando as coisas aparentam estar seguras e tranquilas, elas ficam na ignorância, ignorando a palavra de Deus, ignorando a situação emergente em qual a humanidade se encontra. E infelizmente, nós como homens só nos movemos mais no sofrimento. Não tem jeito, por mais que o ideal era a gente ouvir quando estamos bem, não precisar de sofrimento, não precisar de certas coisas, mas não tem jeito. A história prova que quando as coisas são mais difíceis, quando as coisas se apertam, quando estamos diante da morte, querendo ou não, aquela inquietude em que nós a abafamos por muito tempo nas nossas consciências, ela pede resposta, ela está em busca de uma certeza, ela se preocupa, no entanto, com a vida depois da morte. Questão essa que não é respondida por nada nessa vida, nem a nossa filosofia, nem a nossa bonança,
nem a nossa saúde, nem os nossos prazeres, do qual desfrutamos, não são capazes de responder, no entanto, nem a ciência responde, no entanto, a essa questão íntima da nossa necessidade da salvação, de vida eterna. As preocupações da alma, elas não são respondidas por nada, a não ser por Deus mesmo e a sua palavra. E esse homem que estava nessa ignorância, que muitos estão muitas vezes, precisa ser sacudido. E aí Deus traz aquele terremoto, e percebe-se que a priori, por incrível que pareça, a preocupação de Deus era com quem estava lá presente na prisão, com o carcereiro, mais do que a própria libertação do Paulo. Talvez nós somos inclinados a dizer que aquele terremoto acontece para tirar Paulo da prisão. E dessa vez, com toda certeza, eu posso lhe dizer que na verdade aquele terremoto não aconteceu para Paulo ser tirado da prisão. Deixa-me lembrar a própria história do Atos de Apóstolos. Veja a diferença entre quando Pedro ele estava preso, esperando a ser decapitado, não sei qual é a palavra certa, e o anjo do Senhor vem na prisão, abre as portas, leva Pedro para fora da prisão. É uma ação clara, aonde o propósito era tirar o Pedro de lá, não era nenhuma outra coisa. E Pedro realmente ele sai, ninguém sabe o que aconteceu, amanhece sem Pedro lá, todo mundo estava, menos o Pedro. E aí a coisa pega fogo. Mas dessa vez com Paulo a coisa não acontece dessa forma. Cria-se um terremoto, abre-se as portas, no entanto ninguém sai, nem o próprio Paulo. E há um comentário que diz que, no entanto, as coisas das pernas, era tipo um tronco, né, de madeira aberto que prendia as pernas, e esse tronco era preso com um parafuso que tinha como chama aquilo? Aquele que a gente prende no portão, como chama? Tinha uma corrente presa na parede. Essa corrente, ela é possível que se desprendeu da parede com o terremoto. As portas, elas se abriram, mas necessariamente esses troncos não. Então, de certa forma, isso explica que ainda todos permaneceram lá. Ninguém saiu, e Paulo não entendeu que era para sair. Eu queria apenas fazer uma parêntese nesse ponto. Muitas vezes, nós, por natureza, pensamos que a cura, a libertação são coisas que devem acontecer necessariamente, e que sempre isso é a vontade de Deus. O nosso pensamento positivista nos faz a pensar que a resolução é sempre a vontade de Deus. Nossa mentalidade mudou. O bem, no sentido do bem que nós entendemos, é sempre a vontade de Deus. Mas as Escrituras nos contradiz quanto a isso, muitas vezes. Por exemplo, Paulo diz que deixou um dos seus companheiros doente em Mileto. Aprove a Deus que Paulo não o curou. Paulo curou os bárbaros, mas não curou o companheiro dele. Ao Timóteo diz beber um pouco de vinho por causa das suas frequentes doenças de estômago. Agora Paulo, por que você não cura ele? É um obreiro de Deus, é um que você investiu nele. Você curou tanta gente e deixa logo um cara tão legal se levar a doença apenas medicando ela. Logo você entende que nem sempre a cura representa a vontade de Deus. Mas nós somos famintos por uma teologia centrada no ser humano. E quando nossa teologia, nossa fé, nossa crença, ela volta-se, ou gira, ou tem como centro nós mesmos, é claro que essa teologia, ela acaba sendo moldada para o nosso bem. Deus tem que curar, Deus tem que libertar, eu tenho que prosperar, porque tudo tem a ver comigo. Se eu estou no centro, eu tenho que ser atendido.
O propósito sou eu e meu bem-estar e minha vida aqui. Mas a teologia reformada, não vou dizer mais exato, a teologia bíblica, ela é centrada em Deus, a sua glória e a sua vontade, e entender que as ações de Deus são tomadas de maneira soberana para a sua glória, mesmo quando isso envolve, não entanto, coisas desagradáveis aos homens. É somente dessa forma que nós podemos entender e glorificar a Deus, mesmo quando o negativo acontece. E a não entender isso leva aos questionamentos constantes por parte da sociedade e muitas vezes por parte da igreja, quando diz: mas se Deus é amor, como que Ele continue deixando o sofrimento acontecer? Se Deus é justo, como deixa um continente inteiro na pobreza, se referindo à África, muito embora não é o continente inteiro. Porque eles não conseguem equilibrar a bondade de Deus, o amor de Deus, com, em palavras mais duras, a desgraça de certas pessoas que aparentemente não fizeram nada para estar lá. E de fato, se você pensa de certa forma, você vê aquelas crianças, às vezes no internet, desnutridas, magras, morrendo literalmente de fome. Aí você pensa, o que eles fizeram para estar naquilo lá? Às vezes a gente pode dizer, o único erro foi quem nasceu lá. Porque nasceu naquela estrutura que não tem o que fazer. Ela não fez nada para ser assim. O que você faz por onde você é diferente hoje? Você é bem vestido, você come bem, você acha que mereceu mais do que alguma coisa dela? Você acha que foi mais inteligente, trabalhou mais? Não, foi simplesmente uma conjuntura em qual Deus fez você. Nasceu onde nasceu, numa estrutura que te proporcionou possibilidades de se desenvolver melhor. Se você iria nascer no lugar daquele fulano, iria ser tanto quanto ele, igualmente. Então não é você que faz a diferença em si, foi Deus e a sua decisão. Aí você pode dizer, mas isso é injustiça, porque o que aquele fez por merecer aquilo? E o que você fez por merecer uma vida melhor? Nada. Absolutamente nada. E realmente, não há nada humanamente para justificar isso. Mas, no entanto, a soberania de Deus e os seus planos eternos e a sua maneira de se glorificar passa por isso, mesmo que isso traz sofrimento em muitos dos casos. Mas o nosso problema começa quando nós queremos tratar a existência de Deus, as ações de Deus, a partir de nós. A partir de nós, como nós somos o cúmulo de tudo no universo, e nós devemos encontrar uma solução que nos deixa bem eternamente. Só que nós esquecemos que nós aparecemos no tempo, nós não somos eternos, no sentido que nós partimos a existir quando Deus nos criou. E Ele nos criando, nos deu um propósito, nos deu limites. E é Deus que em sua graça, no entanto, trouxe benefícios para a nossa vida. E até então salvação também, por meio de Cristo. Mas no entanto, Deus está no centro. Deus faz todas essas coisas para a sua glória. E a sua glória Ele não compartilha com ninguém. É o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós pela fé, em vez de nos rebelar, em vez de estar insatisfeitos com a maneira de Deus fazer as coisas, e questioná-la, e não aceitá-la, e dizer que não é assim, isso não vai, enquanto nós estamos assim, não vai adiantar nada para a nossa vida, e também não vai mudar nada, porque Deus continua sendo Deus, e Ele faz do jeito que Ele já escolheu a fazer. Ele não vai mudar de opinião por causa da sua inquietude ou reclamação. Mas enquanto nós não mudarmos isso, nada vai mudar também para a nossa vida. Mas quando nós aceitamos pela fé que Deus é Deus e Ele que está no centro,
e se aprove a Ele, que para ser glorificado vai incorrer no fato de eu sofrer, isso vai acontecer, e Deus não vai pedir minha opinião se eu gosto ou não, isso vai acontecer, apesar de eu não querer. Você acha que eu quero sofrer? Você acha que sou masoquista, que eu, assim, quero que alguma coisa aconteça comigo ou com a minha família? Mas claro que não. Mas se aprove Deus que aconteça, eu não vou poder evitar isso, eu sei que não. E qual vai ser a minha forma do conforto? E entender que, no entanto, não se trata, não é Deus santo, irado ou não comigo, se trata de Ele, as coisas têm a ver com Ele, com o seu... É difícil dizer bem-estar, porque Deus não se trata nesses termos, mas se trata da glória dEle e não do meu bem-estar. As coisas, elas operam não necessariamente para me assegurar meu bem-estar, mas coopera para Deus ser glorificado, apesar do meu bem-estar. E se aprove Deus que nisso está incluso o meu bem-estar, que Deus deseja me abençoar, amém. Mas isso é relativo àquilo que Deus deseja. E no caso da igreja, eu diria que a possibilidade de não sofrer é muito maior do que a do mundo. É inverso às teologias que se propagam por aí, que como nós somos filhos de Deus, somos mais abençoados, as coisas funcionam melhor. E eu diria que de fato é inverso. Por que é inverso? Porque uma vez cristãos, uma vez sendo adotados como filhos de Deus, nós somos no visor do sacrifício o tempo todo. E nós somos no visor do sacrifício, do abatimento, por dois lados. Primeiro, pelo mundo que está contra nós. E a filosofia do mundo, não somente no Brasil, como no mundo em geral, é cada vez mais contrária ao cristianismo. Então é claro que a possibilidade de nós sermos ou sofremos ou ser perseguido por causa da fé, ela é eminente, ela é constante, ela é provável o tempo todo. Então nós estamos expostos já por isso o tempo todo. A segunda via é o próprio Deus. Parece que tudo vai contra, mas não é que vai contra. Deus é aquele que vai sacrificar o que Ele mais ama em favor dos seus propósitos, e isso é você e eu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por amor ao mundo, esse mundo perdido, esse mundo, no entanto, que se voltou contra Ele, mas aqueles que Deus elegeu ama tanto, que Ele fez questão de levar ao sofrimento o seu próprio filho, levou a ser desprovido de toda uma vida gloriosa para que Deus provasse o seu amor. Então, ora nós somos prejudicados pelo ódio do mundo contra o cristianismo, ora nós somos sacrificados por causa do amor de Deus para o mundo. Nós somos levados por batidos dos dois frentes, pelo ódio e pelo amor ao mesmo tempo. Então, sendo filhos de Deus, sendo a igreja, é claro que a única coisa, a agência mediante qual Deus opera, transmitindo a salvação para outras pessoas, é através de nós. E é claro que para isso acontecer, Deus pede o nosso sacrifício. Deus pede que nós priorizamos o reino dele e não nossas vidas. Deus pede o nosso envolvimento físico, financeiro, de qualquer outra maneira para o reino de Deus, mesmo que isso incorra a prejuízos pessoais. E se for necessário, se não de boa vontade nós nos sacrificarmos, Deus vai dar um jeito de nós chegarmos a pregar o evangelho onde Ele quer. Ele mesmo vai desprover a gente se necessário. Assim como, por exemplo, o que aconteceu em Jerusalém, quando houve aquela perseguição, quando muitos dos discípulos se espalharam, mas onde eles se espalharam, fizeste o que Deus mandou para fazer desde o início. Digamos, não precisava de uma perseguição para isso, precisava apenas obedecer, mas eis que isso não aconteceu. Então Deus deu outro jeito. Então
O que acontece? Eles são perseguidos, eles deixam tudo, e aonde ele chega faz o quê? Faz o que deveria fazer, prega o evangelho, e eis que muitos outros se convertem. Então, se é preciso o nosso sofrimento, o nosso desprovimento, Deus há de fazer, mas a faz por amor. É essa que é a diferença. Não é Deus contrário a você, é Deus amando e tendo tanta intimidade com você, a dizer: meu filho, eu levo você a te desprover, para que salvo aquilo e aquilo, salvamos aquilo. Você entende, filho? Eu vou ter que sacrificar você. E não é porque não te amo, mas o melhor para você estar preservado comigo na eternidade. Foi assim que pediu a prova do Abraão. Quando Abraão foi lá e o filho olhou para Abraão e disse: pai, cadê o sacrifício? Eu estou vendo a lenha, estou vendo tudo, mas só não estou vendo o animal, não estou vendo o sacrificado. Deus disse: filho, Deus proverá. E quando chegou perto, essa provisão aparente era o próprio filho. E a gente não vê, o texto não diz que o filho se opõe em algum momento. O sacrifício era ele mesmo, mas depois Deus aprove ele, que não levou a cabo isso. Foi assim com Jesus. Jesus teve que mandou ele. Ele vai ser que tem só nós mesmos, não tem como. E agora é a mesma história. Para o mundo ser salvo, não tem outra possibilidade, meus amados. Ou é nós nos sacrificando, ou a coisa não acontece. É simples assim. Ou é a igreja indo, ou não há pregação. Ponto final. Não há pregação, não há fé. Não há fé, não há salvação. É simples assim. Então não é muito complicado essa teologia. Então veja, nem sempre a libertação faz parte dos planos de Deus, e a gente tem que entender isso. Eu já disse isso uma vez para os irmãos, que tinha um pastor muito conhecido no mundo teológico, John Montery Boyce, é um americano que foi pastor da Igreja Presbiteriana de Filadélfia, nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de ter professores e amigos daquela igreja, enquanto eu estava no seminário no Bucareste. E eu tenho o privilégio de ter nas minhas mãos a teologia sistemática escrita por ele, em romeno, mas enfim, eu tenho. E esse homem, vamos dizer, no auge da sua carreira ministerial, familiar, ainda estava jovem, vamos dizer, acredito que tinha por volta de 50 anos, eu não tenho exatamente certeza disso, quando ele descobre que tem um câncer terminal no pulmão, metástase que chama, hein? No pulmão, que é um dos mais rápidos, é o que acaba mais rápido. Ele descobre isso já em fase muito tarde, e ele fala com a igreja, e ele pede à igreja não orar pela sua cura. Fala: eu não quero que vocês orem por isso, porque eu estou pronto para partir, e eu entendo que isso é para partir mesmo, não é para ser curado, e eu estou bem com isso. Eu entendo que Deus me quer para Ele, que eu devo partir, e eu aceitei isso. Então eu gostaria que vocês não orem por isso, porque não vai acontecer. Ore pela minha família, ore por outras coisas, mas não por isso. E realmente em 6 meses ele se foi. Eu acho que os servos de Deus, eles entendem quando uma coisa não vai acontecer, e eles sabem aceitar. Assim como Paulo, ele orou: Deus, tira de mim esse espinho. E a gente não sabe exatamente de que se tratava, mas daquele vez Deus o atendeu, mas não o atendeu dando o que Paulo pediu. E Deus disse: Paulo, chega, não me pede mais isso, a minha graça te basta. Eu não vou tirar isso, mas eu vou te dar graça para você andar com isso. Moisés, a mesma coisa. Deus tinha dito: você não vai entrar
na terra prometida. Imagina isso para Moisés. Foi o cara que libertou o povo de Deus, que prometeu a terra prometida, que aguentou o povo no todo o deserto, e exatamente ele não ia entrar. E Deus diz para ele: chega de me pedir isso, porque você não vai entrar. Você vai ver, mas não vai entrar. E realmente ele viu a terra prometida, mas ele não entrou. Jesus, no jardim de Getsemane, ele estava lá sofrendo e diz: Pai, se possível, afaste-se de mim esse cálice, é insuportável. Ele não diz a palavra insuportável, mas ele diz que o suor dele se fez como de morte. Ele entendeu a presença da morte naquele momento, era tão forte, e disse: se possível, afaste-se de mim esse cálice, mas no entanto faça-se a sua vontade. E a vontade de Deus é não tirar esse cálice, é deixá-lo ir e ser bebido até o final. E ele o bebeu, ele entendeu e o bebeu. Então, às vezes tem coisas que Deus vai deixar conosco, nem sempre a libertação nesse sentido é a vontade de Deus. E veja o caso do Paulo. Aquele terremoto não era para tirar o Paulo de lá. Daquela vez, aquele terremoto não foi visando a saída do Paulo, e foi a salvação do carcereiro, foi a salvação da casa dele, e talvez de outros presos que a Bíblia não menciona. O carcereiro, a primeira pergunta que ele faz quando chega diante do Paulo, ele percebe que a sua vida foi poupada. E veja que contraste. Naquele momento, ele iria se suicidar. A vida dele tinha acabado naquele momento. Mas o fato de Paulo não sair e bradar em alta voz: não te faça nenhum mal, que nós estamos aqui. E esse estar aqui significa que a vida dele estava poupada. Porque se ele saísse, era a morte segura para ele. Então Paulo tem até pela presença dele, tem uma mensagem de vida. Ele entende que a vida dele está sendo protegida, está poupada. Mas com isso, aí ele percebe que Deus tem uma mensagem de vida para ele. Deus quer poupar a vida dele eterna, quer poupá-lo do inferno, quer poupá-lo de uma vida eterna distante de Deus. E a primeira pergunta que ele faz é exatamente sobre isso. Quando ele percebe que se tratava dele, do cuidado de Deus para com ele, ele chega diante de Paulo tremendo, reverenciando e entendendo: a minha vida depende de vocês, dependeu de vocês, a minha vida está agora nas suas mãos, porque eu poderia me matar se não fosse vocês, e agora entende o que eu faço para a minha vida eterna. E chega diante do Paulo com essa pergunta: que devo fazer, senhores, para que seja salvo? Não somente salvo agora, porque isso eu já fui poupado, mas que eu faço pela minha vida eterna, que faço para ser poupado também, quando vou morrer, quando a morte, no entanto, vai chegar. E por que ele pergunta isso? Porque de repente começa a se preocupar com a vida eterna? Obviamente que sim, porque aquele terremoto desperta ele a prestar atenção a uma mensagem que já estava vindo pregado. E por que ele pergunta isso? Significa que ele sabia que Paulo pregava sobre isso, sabia a mensagem sobre vida e morte. De outra forma, não entendo por que ele perguntaria isso a um preso, porque ele sabia que Paulo foi preso de fato por isso. Significa que ele tinha ciência, no entanto, das palavras do Paulo. De uma forma ou outra ele sabia, mas ele pouco se importava, não mexia com ele. E agora esse terremoto, Deus faz por onde mexe com ele. Deus traz isso para mexer com as pessoas, e diante da morte, aí a pessoa mostra a sua inquietude. Por isso, meus amados, não deixa de pregar a palavra de Deus pensando: essas pessoas não se importam mesmo, pastor, eles ignoram, estão nem aí. Sim, talvez, mas aquelas palavras vão ficar lá latente.
E vai chegar a hora de Deus, de alguma forma assim, da vontade dele, trazer um evento na vida que na hora ele lembra de tudo e vai procurar você dizer: o que eu faço, cara? Mas ele vai procurar você porque sabe que você pregou para ele, sabe que você quis dizer algo sobre a vida eterna. E basta um acidente, basta uma doença terminal, basta uma má notícia, e aí o cara se desperta: opa, já estou por um fio. E não importa quanto mais ignorante a pessoa no leito da morte, não adianta, a pessoa fica sensível. Então isso nos traz à memória aquilo que Paulo diz: prega a tempo e fora de tempo. Não espera apenas as oportunidades, prega a tempo e fora de tempo, porque Deus há de fazer a sua palavra trazer resultados mais cedo ou mais tarde. Você já não se deparou com nenhuma situação em qual você pregou ou deu um folheto e passou anos, pareceu que a pessoa não nem aí com aquilo, e de repente você encontra aquela pessoa que você disse: e olha, eu até me converti, porque aconteceu aquilo lá na minha vida, e você fica todo surpreso. Então, meu amado, não pensa que Deus não pode usar a palavra dele, mesmo na ignorância das pessoas, mesmo que pareça que as pessoas estão nem aí. Você faça seu trabalho, porque Deus há de mexer com elas. A outra coisa, pregue, porque as pessoas buscam respostas, as pessoas precisam disso. Então esse homem, ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? Essa inquietude está dentro das pessoas. E aí Paulo, de forma resumida, ele dá o resumo do Evangelho: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Paulo assegura a ele que, crendo em Jesus, tanto ele quanto a sua casa pode ser salvo por essa fé. Mas esse é o resumo do Evangelho. Então aparecem duas questões aqui. Primeiro, que de prontidão a gente tem que dar para a pessoa o resumo do Evangelho, porque a gente não sabe o momento próximo. Você não sabe se a pessoa vai ter mais possibilidade de ouvir o Evangelho em sua abrangência, porque o Evangelho não se resume, não é só isso. Dizem que quando o Titânico se afundou, havia aquele músico evangélico que cantou mais perto que era estar. E ele estava nas águas, também perdido, e vê outro de longe. E aí pergunta a ele: tu és salvo? Não. E a outro diz: não. E ele diz: crê no Senhor Jesus, clama o nome dele e será salvo. E essas foram as últimas palavras dele. E ele realmente morreu. O Harper, que era o nome dele, morreu. Depois de muitos anos, esse homem se encontra numa igreja de onde Harper era. É cantado esse hino. E esse homem dá testemunho de que ele foi salvo naquela noite. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas ele foi salvo naquele. Ele foi salvo por uma mensagem simples. Até não tinha tempo mais para pregar para ele nada. Também não se sabia se ele iria sobreviver ou não. Então a gente não sabe exatamente o tempo. Então a gente tem que ser contício ao primeiro contato, dependendo da situação. Crê no Senhor Jesus. Deve entender, no entanto, que o Evangelho é Jesus, e tendo assim possibilidade de voltar a pregar o Evangelho para as pessoas. Veja que, depois de ter dito isso, ele diz: e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Parece, Paulo não tinha acabado de pregar? Por que está dizendo isso logo em seguida? Porque Paulo lhe diz logo de cara: é isso que tem que acontecer, crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas depois Paulo tenta
a possibilidade, e o que nos parece, o texto diz, que o carcereiro leva o Paulo para casa naquela hora. A coisa não acontece bem naquela hora. Diz que naquela mesma hora da noite cuidou dele e se lavou-lhe os vargões e açoites. A seguir fui ele batizado e todos os da sua casa. Então o que acontece? É um contexto inteiro onde Paulo ele tem a possibilidade de sentar e ele prega a palavra. Ele não se limita àquela frase, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele começa a desenvolver a partir de então o evangelho, mostrando-se-lhe o pecado, o arrependimento, a vida nova em Jesus e tudo mais, mostrando que não é só o pão, aquilo lá. Então, nós não podemos deixar de pregar o evangelho em sua abrangência para as pessoas. É claro, na simplicidade do evangelho é isso, afinal das contas é crer no Jesus e será salvo. Mas isso, crer no Jesus, ele deve ser encarregado depois da pregação genuína do evangelho, mostrar o evangelho, o que ele ensina, que ensina sobre pecado, sobre julgamento, sobre o arrependimento. E essas pessoas, e veja que Paulo disse, será salvo tu e sua casa. No entanto, Paulo prega aos demais da casa dele. Eles não são salvos sem a pregação da palavra de Deus, sem que eles creiam. Muito embora era comum naqueles tempos de que a família ou aqueles que estavam debaixo de uma autoridade seguir a fé daquele. Então ele, como era a cabeça da casa, não se sabe quantos era na casa deles, mas geralmente quando a cabeça se convertia, os outros seguiam, aderia naquela fé, eram conduzidos pela fé da casa, da cabeça da casa. Mas ainda assim, Paulo prega a todos eles a palavra mediante qual eles podem acreditar. A partir do resto, começa essa exposição, porque às vezes esse texto e o texto da Lídia são usados para sustentar o batismo infantil, dizendo que poderia haver criança na casa e eles foram batizados. Olha, eu não estou dizendo que havia ou não havia crianças na casa, e pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, nós não podemos embasear a doutrina do batismo infantil somente nesses textos, que são os textos que levam à suposição. Realmente nós batizamos as crianças, mas não é só por causa desse carcereiro, é por todo outro contexto que Jesus nos mandou a fazer discípulos, batizando e ensinando. E as crianças que estão debaixo da nossa autoridade, se subentende que nós os batizamos e os ensinamos como filhos da aliança, a lei de Deus. Mas não tem a ver só com esse texto. E aí, acontecem algumas coisas nessa passagem que mostra algo característico da Lídia também, daqueles que se converteram verdadeiramente. Primeiro, é o cuidado que o carcereiro tem, ele retribui, ele mostra cuidado com aquele que prega o evangelho para ele. Ele leva o Paulo, cuida das suas feridas, embora não fui ele que fez aquelas feridas, mas cuida das suas feridas, leva-o para sua casa, o hospeda, e todos ficam alegres. A alegria da salvação, ela é refletida na hospitalidade. Nós falamos disso quanto a Lídia, é uma das grandes marcas daqueles que se convertem, é a hospitalidade. Se você estuda desde o Velho Testamento, você vai ver essa marca gravada na vida daqueles que eram servos de Deus. Ele era hospitaleiro. E principalmente, quando se tratava daqueles que pregam o evangelho, daqueles que são obreiros. E é tanto que o Novo Testamento também enfatiza essa parte, quando diz aos discípulos, aqueles que receberão vocês, a mim receberam, e se refere a esse ponto. Depois diz a eles, quando eles pregam o evangelho em uma casa, recebe, que a paz de vocês repousa sobre aquela casa. Depois diz que nós devemos fazer parte de tudo que temos, aquele que nos prega o evangelho.
e por aí vai. Mas não se limita, obviamente, só a isso. Mas a hospitalidade é uma grande característica daqueles que se convertem. Características essas que hoje em dia nós havemos apagada. É claro que nós a justificamos com condições financeiras, com mil coisas. Mas será que alguma vez isso foi uma justificativa dos homens de Deus? Não, porque a gente vê que isso acontecia independente das condições. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com a abertura do coração dessas pessoas, do desejo de abençoar e de cuidar. E vemos essa característica bem clara na vida desse carcereiro, como da vida da Lídia. E por final, não vamos debater muito isso, até por causa do tempo, mas no final a gente vê que oficiais da justiça, se eles percebem que de alguma forma deveria libertar esses homens, porque na verdade não havia motivo de retê-los. Só que aí o carcereiro parece que ele se alegra com isso, ele fala para o Paulo: olha, os pretores querem que vocês fossem expostos em liberdade, então vão em paz. Para o carcereiro estava tudo normal, na alegria, Paulo pode sair. Mas aí Paulo mostra outra coisa, o conhecimento que nós falamos no início da pregação no domingo passado, a importância de conhecer a cultura e as leis, e saber trabalhar com elas, não é se livrar, mas às vezes usá-las quando necessário, a seu favor, ou melhor dizer, para a honra do Evangelho. O problema do Paulo não era ser açoiteado, tanto que ele aceitou sem fazer o uso de um direito que ele tinha. Ele poderia fazer uso no início, mas ele não diz nada no início. Ele viu aquela viúva toda, viu que não iria dar em nada, mas no final ele diz. E será que Paulo buscava alguma honra em si? Não, mas se tratava da credibilidade da palavra que ele dava para a cidade. Eles não eram charlatões, eles não eram qualquer pessoa. Então, quando a credibilidade dele era atacada, e com isso a palavra de Deus poderia ser colocada em dúvida devido a um acontecimento do caráter, e como Paulo foi posto no prisão por alguma falha de caráter, uma má ética ou moral, ou por qualquer outra coisa, portanto o que ele dizia não valia também. Paulo iria sair às ocultas, então aquilo que ele pregou meio que seria um pouco descreditado, e talvez aqueles que creram não teriam tanta força em sustentar a sua fé. Aí Paulo diz: não é assim. Quer dizer que eles nos colocam nas prisões ocultas, nas prisões desse jeito, e nós saímos às ocultas. Aí que eu estou olhando aqui o texto. Paulo diz: sem ter havido processo formal contra nós. A coisa não é assim, não. E então nos açoitearam publicamente, nos constrangeram publicamente. Essa que é a ideia. E nos recolhendo às cárceres, sendo que nós somos cidadãos romanos. Aí que a coisa pesa. Um cidadão romano não poderia tocá-lo, não poderia colocar a mão nele, muito menos colocá-lo ao cárcere sem processo. Por que digo isso? Porque o Império Romano, ele não se restringia apenas ao seu próprio território na Itália, mas ele se expandiu por muitas outras terras, e ele garantia a proteção dos romanos. Então a cidadania romana, ela tinha um peso muito grande, privilégios muito grandes. Então você jamais poderia falsificar a cidadania romana, poderia usá-la inadequadamente. Não era qualquer um que tinha a cidadania romana, mas Paulo tinha. Em algumas situações Paulo falou disso, e outros falaram: olha, nós com um alto preço ganhamos isso, e você então tiveram respeito por isso. Paulo era realmente um cidadão romano. O que acontece, parece que Paulo nasceu debaixo da autonomia romana, e quando é como você vai nos Estados Unidos, seu filho nasce lá, obrigatoriamente ele tem uma certidão de nascimento americano.
Você não, mas ele tem. E ele é considerado cidadão americano por nascer no território americano. E aí lhe dá o privilégio de ter uma cidadania privilegiada que abre as portas em muitos lugares. Da mesma forma, Paulo adquiriu uma certidão romano de nascimento. Muito embora ele era hebreu também, mas por nascer lá ele tinha isso. E parece que Paulo carregava isso com ele. E isso lhe dava uma vantagem muito grande. Então ele alega exatamente isso, não por ele, mas para levantar a dignidade dele diante daqueles que creram, dos discípulos e também da cidade, e saber que ele não era qualquer pessoa, não era um charlatão. E aí ele alega que era cidadão romano e querem nos tirar para fora dessa forma oculta. Não será assim. E Paulo agora coloca as condições. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que provavelmente eles adquiriram aquele mediante pagamento a cidadania romana. E não somente isso, ele sabia outra coisa. Eu posso, nos termos de hoje, eu poderia botar vocês agora a pagar por constrangimento, e vocês iriam pagar muito caro. Eles de fato corriam risco, serem os pretores, ser presos pela lei, porque eles encarceraram um romano legítimo, sem julgamento. Eles corriam preso de perder a cidadania, ou ser preso, ou pegar uma multa muito grande. É tanto que o texto diz o quê? O Paulo diz, que eles venham mesmo pessoalmente agora, vem na nossa cara eles pedir perdão, eles nos tiram, não manda outros não, eles mesmo entrar na cárcere e pedir perdão para nós. Aí o Paulo vem com moral, mesmo na prisão Paulo sabe quem ele era. E veja o que acontece, os oficiais da justiça comunicaram isso aos seus pretores, e eles foram possuídos de temor, eles tinham medo. Peraí, os pretores têm medo? Eles eram autoridades, não eram eles os caras que mandaram ver, mas ao ouvirem que eles mexeram com o romano, eles tremeram nas bases, porque sabia que isso não se fazia, e isso poderia lhe custar as posições até então que eles tinham. E eis o medo, agora eles que estavam com medo da frente daqueles que eram coitadinhos, agora eles estavam com medo. E o que acontece? Então, souberam que se tratava de cidadão romano, a questão toda era essa. Então foram ter com ele, se lhe pedirem desculpas. Veja o ponto, que ele vira-volta se tomou. Você entende agora porque a questão toda não era o terremoto? Paulo não precisaria sair no terremoto, e como Deus havia de restaurá-las de maneira muito maior do que simplesmente tirá-los por um milagre, ele iria deixar, ele fez por onde as próprias autoridades maiores da cidade iriam se curvar diante de Paulo. As maiores autoridades botou, iria tirá-los com honra. Se Paulo teria saído no terremoto, seria um milagre, seria sair. Mas não sabemos como era considerado isso. Mas quando os próprios pretores falaram outras palavras, eles disseram, esses homens são dignos, esses homens precisam ser respeitados. Portanto, agora a própria sociedade ficava calada e não botava mais a mão neles. Eu suponho que aqueles que botou a mão deles, os donos da moça, ficaram tremendo as bases também, porque eles mexiam com o romano, e talvez ele não era. E então todo mundo ficou calado, de tal forma que ninguém colocava mais mão em Paulo agora. Agora, quando ele dizia uma coisa, talvez outros iriam prestar muito atenção. Então veja como Deus trabalha, usando às vezes as leis e a cultura. Por isso é importante de nós sabermos disso e saber quando usá-la. Nós somos chamados a sofrer por Cristo? Sim, mas também nós somos chamados a ser burros e deixar qualquer um fazer o que quiser, quando Deus aprove ele nos proteger pelas leis. E aí eles pediram desculpas, o relaxou a prisão e rogaram a se retirar da cidade. Eles entenderam que não era bom para eles.
Mas isso ao mesmo tempo é uma tristeza, porque em vez de ele se converter, o que o texto não diz que aconteceu, em vez de ser como o carcereiro e dizer, senhores, o que posso fazer para ser salvo? Se eles disseram, sai da cidade. Com que parece isso? Você acha que esse momento nunca se repetiu na Bíblia? Tenta pensar um pouco, onde que isso aconteceu? Tudo bem que é na escola dominical, mas se quiser pode falar. Você está lembrado de um episódio igual? É claro, tem suas diferenças. Aconteceu com Jesus. Quando fui naquele lugar dos Gazarenos, que ele faz aqueles milagres que os porcos vão todos, os demônios vão nos porcos, eles se perdem lá no mar, se jogam no abismo. O que o povo da cidade vem fazer? Vem se converter? Não. Possuídos do temor, ele chega a Jesus e diz, rogamos-lhe que saia dos nossos... Entenderam a autoridade de Deus e tudo mais, e para sair. E Jesus saiu. O rogou a sair de lá e ir embora de lá, eles ficaram com medo. E meus amados, isso é uma tristeza quando as pessoas ficam só no medo, mas não reagem. Ficaram com medo de Deus. Muitos têm medo de Deus, mas não se abrem para o Evangelho. Então, eles preferem que Deus vá embora. Então, às vezes, você não deixa Deus operar na sua vida. E aí, antes de ir embora e terminando com isso, tendo retirado do cárcere, Paulo foi direto embora? Não. Aonde Paulo vai? Olha o cuidado que ele tem. Tendo se retirado do cárcere, dirigir-se para a casa da Lídia, aonde supostamente os discípulos estavam, porque aqui diz, e vendo os irmãos, aí já não trata mais da Lídia, mas deixa entender que os irmãos, quer dizer, aqueles que creram no Evangelho, se reuniam na casa da Lídia. Veja como a Lídia e a casa dela se transformam no lugar da primeira igreja de Filipos. E vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Não foram logo embora, primeiro foram ter com os irmãos. Veja quanto a comunhão, meus amados, é importante. Às vezes nós temos uma oportunidade de vida, de emprego, de alguma coisa, e vamos embora nem dar boa noite. Vamos embora sem nem se despedir. Que diferença. Eu não quero criticar ninguém quando sai logo depois do culto. Talvez você vai dizer que eu forço a barra ou o texto. Eu poderia dizer que eu não forço. Mas mesmo nesses termos, meus amados, quanto a comunhão é valiosa para nós. Não, eu tenho algo para resolver. Tudo bem, eu entendo, eu não quero bater muito nisso. Mas, meus amados, a vida passa tão rápido, as coisas da vida vão de todo jeito. Quando a gente deve valorizar os momentos de estar junto, de se confortar. A gente chora que está sozinho, que a depressão bate nas portas, que está sofrendo, que não sei o quê. Mas vive sozinho o tempo todo, isolado de todos e de todas. Não sabe aproveitar a comunhão. Você que é cristão e tem a chance de ter alguém com você, de ter comunhão, de ser confortado na comunhão dos irmãos, mas você não aproveita, vai logo embora. Quanto nós desprezamos, meus amados, a cristianidade de hoje despreza a comunhão. Nós só participamos dos programas, mas cadê a nossa comunhão? Cadê a nossa convivência verdadeira conjunta, onde nós falamos realmente dos nossos problemas, nos abrimos um com o outro, oramos um com o outro? Cadê? Depois choramos que somos sozinhos. Claro que sozinho, você vive sozinho. Mas Paulo não tinha pressa para sair. Poderia, vamos logo embora, ele nos libertou, vamos embora. Não, eles foram primeiro dar um abraço nos irmãos. Ficaram lá com eles, confortaram. E depois sim partiram. Você tem todo tempo para partir. Gasta um tempo. Às vezes essas pessoas saem do nosso meio, nem pelo menos dá bom dia. Nem pelo menos diz, foi bom estar junto com vocês. Olha, agora a gente vai mudar de cidade, a gente vai para outra igreja, ou sei lá, a vida nos leva de urgência, sei lá, em outro estado. Venha primeiro se despedir. As pessoas hoje em dia, não. Aprende com Paulo.
valoriza a comunhão. E assim, meus amados, com isso nós encerramos esse capítulo, mas, no entanto, não encerra uma história, é o começo de uma nova igreja, na casa de uma mulher só, que se converteu no início. Veja como a casa dela abrigou a igreja, e parece que a característica dessa igreja permaneceu ao longo do tempo ser uma igreja com essa característica de ser acolhedora, de suportar as necessidades do Paulo, porque uma das igrejas que mais contribuíram com Paulo, com suas necessidades, se você ler a epístola de Filipos, ou aos Filipenses, você vai ver que foi essa igreja, e não era uma igreja necessariamente rica, mas tinha essa característica. E outra coisa, sabe como eu fui intitulada a epístola aos Filipenses? É a epístola da alegria. Alegria no sofrimento, alegria no servir. Que Deus abençoe a gente com essa alegria, quando entendemos e vivemos o Evangelho. Amém. Vamos levantar em pé para orar, receber a bênção e encerrar-se o culto de hoje. Nosso Pai, nosso Deus, te damos graças pela sua palavra, pela sua forma maravilhosa de conduzir os seus servos na pregação do Evangelho, conduzir a sua igreja como agência nesse mundo para a salvação daqueles que perecem. E Pai, pedimos que o Senhor nos dê a consciência da importância de fazer parte do seu corpo, não somente no sentido de ser salvos, mas também da participação do avanço do seu reino, da salvação dos outros, como também da convivência do corpo de Cristo, e que o Senhor nos ajude a viver isso com intensidade, louvando ao Senhor, mesmo quando as coisas não sejam fáceis para nós, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, agora e para sempre. Amém.